Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Chegou o momento crítico que todos temiam lá em Jerusalém. Isso está registrado aqui em Atos, capítulo 21, de 27 a 40. Quando já estavam por findar-se os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto a Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo, e ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: "Mata-o!" E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "É-me permitido dizer-te alguma coisa?" Respondeu ele: "Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários?" Respondeu-lhe Paulo: "Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo." Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: "Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós." Irmãos, esse momento de prisão era um momento de grande preocupação, pois não dá para conter uma multidão. Foi levantado um falso testemunho no templo, aquele grito, a multidão foi manipulada, como normalmente acontece em casos em que há governantes tiranos com seus projetos espúrios. E Paulo foi espancado sem dó. Foi retirado do templo, foi jogado para fora e continuou apanhando. É um milagre ele não ter morrido. E nós vemos aí também que rapidamente os guardas, o chefe da guarda do poder dominante, chegou lá e eles tiveram medo, chegou lá com barulho, com os seus oficiais, com os seus cavaleiros, e eles, o povo que estava batendo em Paulo, tendo medo de serem acusados e mortos por este representante de Roma, o poder dominante, eles pararam de bater nele. Mas continuou a gritaria e ele estava tentando entender o que estava acontecendo, porque o espírito do diabo é um espírito de confusão, de gritaria, de muita gente falando ao mesmo tempo e a comunicação não acontece. E fez sinal para que parassem,
E já aconteceu outro milagre. Houve um silêncio total à medida que Paulo levantou a mão para fazer sua defesa, para dirigir a palavra ao povo na língua deles. E Paulo, na escadaria da fortaleza, devia ser onde morava este chefe da guarda, falou da escada. E todo mundo gritava: mata-o, mata-o, mata-o. Quando ele levantou o braço, se fez um silêncio e ele, com toda a autoridade, começou a fazer a sua defesa. E o que isso tem a ver conosco? Nós vivemos num tempo em que aqueles que estão jurados de morte pelo sistema, eles não têm a oportunidade de defender-se. Mas Deus, nós vemos nesta situação que Deus não nos livra do espancamento. Deus livra os seus missionários no espancamento. E faz maravilhas, dá-lhes autoridades para serem maioria, mesmo quando uma multidão quer matá-los. Com a gente, nós estamos chegando num tempo que isso não está muito diferente. Em muitos lugares, irmãos cristãos estão sofrendo esse tipo de violência. Nós que somos uma comunidade missionária, temos ouvido relatos do livramento de Deus, desses homens e mulheres corajosas que ousam, em suas viagens missionárias, levar o Evangelho a povos, a realidades muito hostis à palavra de Deus. A tendência é essa hostilidade aumentar e nós sermos desafiados a manter a nossa posição, apesar. Que esse testemunho de Paulo em Jerusalém, na sede da igreja, na sede da espiritualidade verdadeira, inaugurada por Jesus Cristo ao morrer na cruz e ressuscitar por amor ao mundo, sirva de inspiração, de estímulo para que sigamos em frente incondicionalmente, para que paguemos o preço que Jesus já pagou por amor a nós, para que sigamos tendo sempre o seu Espírito sobre nós, a nos ensinar todas as coisas e nos dar autoridade para refutarmos as acusações indignas do inimigo de Deus e, portanto, nosso inimigo e seus instrumentos. Sejamos uma igreja firme e forte na força do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guie em nome de Jesus. Amém. Invoca-me